Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e a nossa aula hoje vai ser sobre a preservação do solo. Então, na aula passada nós vimos, alguns impactos que o ser humano pode causar no solo, já que estamos estudando sobre a litosfera, e hoje nós vamos ver como é que nós podemos preservar o solo. Algumas dicas, algumas questões relacionadas à conservação do solo, tá? E aí vocês vão perceber que o solo ele está diretamente relacionado com a vegetação, com o clima, né? E com técnicas que o ser humano criou para ajudar a preservar o solo. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber quem foi Hugh Hammond Bennett. Antes de iniciarmos nossas dicas de como preservar o solo, que tal falarmos um pouquinho sobre o Dia Nacional da Conservação do Solo? O dia 15 de abril foi escolhido como data da comemoração em homenagem ao nascimento do americano Hugh Bennett, que é considerado o pai da conservação dos solos nos Estados Unidos e o primeiro responsável pelo serviço de conservação de solos do país. Além de ser preocupado com o meio ambiente, Bennett era um grande comunicador e seus discursos levaram ideias de conservação ao conhecimento mundial. Em 13 de novembro de 1989, este dia foi instituído no Brasil pela Lei 7.876, por iniciativa do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele tem como objetivo aprofundar as discussões sobre a importância do solo como um dos fatores básicos da agropecuária e sobre a necessidade de uso e manejo sustentáveis. Como podemos observar, a preservação do solo é um fator vital para a manutenção do meio ambiente. Portanto, ensinaremos como preservar o solo no nosso dia a dia de maneiras bem fáceis. Então, Hugh Bennett ele foi o pioneiro na preservação, na conservação e na atenção ao solo no mundo. Primeira maneira de preservar o solo é a conservação da vegetação nativa. Então, observem na imagem que nós temos aí, né, uma área de agricultura e próximo a ela nós temos uma vegetação nativa. Essa vegetação ela está na beira do rio. E esse tipo de vegetação nas margens de um rio é chamada de vegetação de mata ciliar. Por quê? Porque funciona como os cílios nos olhos do ser humano. Tá? Então a vegetação ela protege o rio, assim como os cílios protegem os nossos olhos. Por isso chama-se mata ciliar. Ou então mata galeria. Uma das mais importantes maneiras de preservar o solo é não praticar o desmatamento. Então aí a gente vê já a primeira relação entre o solo e a vegetação. A vegetação natural de um ambiente possui características e substâncias que conservam o solo e o mantêm saudável, além de proteger contra os agentes erosivos, como nós já vimos nas últimas aulas. Outra maneira de proteger o solo é reflorestando. Então, se você não tem área de vegetação, é preciso reflorestar as áreas. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouco, depois vocês vão assistir um vídeo sobre a Floresta Nacional da Tijuca, que é né, uma das maiores florestas urbanas no mundo, só perdendo para o Parque Estadual da Pedra Branca, no Rio de Janeiro, e para o Parque da Cantareira, em São Paulo. Então essas imagens que vocês estão observando aí é da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que passou por um dos maiores projetos de reflorestamento no mundo. Bom, essa área de proteção ela é mais antiga, inclusive, do que o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, que foi criado em 1872. Então, confiram no vídeo aí
a Floresta Nacional da Tijuca. Floresta da Tijuca, Rio de Janeiro. O maior exemplo de reflorestamento do mundo em plena região urbana. Mas por pouco, o final dessa história não foi trágico. Tudo começou em meados do século XIX. Grandes queimadas abriram espaço para as plantações de café. Escravos e imigrantes trabalhavam nos cafezais, mas o mesmo café que trazia riqueza causava ameaça. As queimadas destruíram extensas áreas de floresta, comprometendo a Mata Atlântica e os mananciais, fontes naturais de água. A devastação foi tão grande que causou desabastecimento de água na cidade. Na tentativa de evitar que o problema se agravasse, o governo começou a desapropriação das chácaras ao redor das nascentes. Mesmo assim, em 1860, a situação era crítica. A solução estava no reflorestamento. Foram quase 30 anos plantando mudas na região. Com a transição do Império para a República, a atenção do governo já não estava mais voltada para a preservação florestal. Mas a semente já havia sido plantada. Durante 50 anos, a floresta se regenerou por conta própria. Atualmente, a floresta conta com mais de 900 espécies de plantas e 230 tipos diferentes de animais, sem contar os insetos. Mas para que a mata seja preservada, é preciso trabalho constante. A Prefeitura do Rio tem uma equipe de profissionais trabalhando no reflorestamento de áreas atingidas por queimadas. Mais de 100 mil mudas já foram plantadas só nessa área, o que vai garantir que ela volte a ter árvores de várias espécies como no passado. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem esse projeto Mutirão Reflorestamento para exatamente promover o reflorestamento de espécies nativas da Mata Atlântica, dessas clareiras que são feitas especialmente pelo fogo. Todo o cuidado com a Floresta da Tijuca se justifica. Ela é uma reserva da biosfera, um patrimônio da humanidade, um lugar de lazer e de relevância histórica e cultural. As antigas casas desapropriadas no século XIX que restaram foram transformadas em pontos turísticos, como a Capela Mairinque e o restaurante A Floresta, que era uma senzala. Mas a maior importância da Floresta da Tijuca está no equilíbrio do clima e na preservação do solo, da água e do ar. Outra maneira de preservar o solo é através de técnicas agrícolas como a rotação de cultura. Então, nessa técnica agrícola, o solo ele precisa descansar. Então, se num ano plantou-se feijão, no outro ano planta-se outro tipo de cultura. É uma rotação. Tá? Então, num ano planta alguma coisa, no outro ano planta outro produto no mesmo lugar, e outro ano planta outro produto no mesmo lugar, como mostra a imagem ali. Existem várias maneiras de fazer a rotação de cultura. Tá? Então, a rotação de cultura ela pode ser feita pegando uma área e fazendo um rodízio de plantação nela, ou então você dividindo a tua área em 2, 3, 4 ou 5 partes, em que em cada momento você vai plantar alguma coisa nesta parte. Tá? Geralmente as pessoas deixam uma área em descanso. O que significa isso? Sem plantar nada. Dessa maneira o solo ele se reconstrói, né? Os micro-organismos naturais do solo eles vão reaparecendo, né? Porque os nutrientes que o feijão exige são diferentes dos nutrientes que o milho exige para crescer no solo. Tá? As pragas do milho são pragas diferentes do feijão, então é preciso fazer com que essas pragas elas também sumam. Outra maneira de conservar o solo, de preservar o solo, é combatendo a erosão. Como é que se combate a erosão? Então, nas áreas agrícolas ou nas áreas de encostas de montanhas, criam-se as curvas de nível. Tá? Lembrando o seguinte, a melhor maneira de se combater a erosão é preservando as áreas verdes. Tá? Então, eu coloquei uma imagem ali sobre curvas de nível e uma imagem embaixo de curvas de nível no jogo Minecraft. Né? Muitos de vocês já devem conhecer esse jogo. Eu conheço esse jogo através dos meus filhos,
né? De vez em quando eu tento jogar, né? E eu vou disponibilizar um vídeo para vocês sobre o jogo, como se cria as curvas de nível no jogo e como elas aparecem. Observem que as curvas de nível, elas são linhas, são feitas no relevo, né? Para a água, para o processo erosivo causado pela água não ser tão grave nas áreas mais acidentadas e nas áreas de encostas. Né? Lembrando que se tivesse vegetação, né, não precisaria dessas curvas de nível, certo? Mas como o homem precisa também produzir, né, ele criou essa técnica para poder combater os processos erosivos causados pela água, já que a água perde a sua velocidade em função desses degraus. Beleza? Então assistam o vídeo aí que trata sobre o Minecraft e as curvas de nível, tá? E depois vocês vão ter uma atividadezinha caso vocês queiram fazer isso daí, tá bom? Que apresenta no vídeo. Olá! Neste vídeo, eu irei mostrar como podemos utilizar o jogo Minecraft para as aulas de geografia, mais especificamente com o tema de curvas de nível. O jogo ele poderá ser utilizado para vários outros temas, como urbanização, como meio ambiente, e porque o jogo ele permite a instalação de mods que podemos utilizar nessas aulas. Outra coisa que é necessário ser dita é que o jogo ele pode ser multijogador se os computadores estiverem integrados, né, estiverem em rede. E aí é legal aqui porque você proporciona um trabalho em grupo onde todos os alunos irão construir o mesmo relevo simultaneamente, né, cada um num computador. O que não vai ser o caso aqui, porque eu estou utilizando um computador só que não está integrado numa rede, então eu vou para um jogador apenas. Selecionado um jogador, irei criar um mundo, tá? Criar mundo, darei um nome a este mundo. Aqui, como é a aula de relevo, eu irei colocar relevo. Tá? Eu vou mudar algumas opções nesse mundo para facilitar a explicação, tá? Mas padrão eu vou colocar super plano, porque super plano, porque vai me facilitar a visualização da curva de nível. Aqui trapaça, eu vou permitir, porque eu posso alterar no meio do jogo. Quando começar a escurecer o meu dia, eu vou poder alterar. Se começar a chover, eu posso alterar, né? Para não atrapalhar o vídeo, tá? Aqui eu posso jogar sobrevivência, isso significa o quê? Que eu tenho que... vão ter vários obstáculos que eu vou ter que superar no mundo. Eu vou ter... Tudo que eu for construir, eu tenho que colher, né, os suprimentos necessários para construir. Se eu vou utilizar cimento, eu tenho que colher. Se eu for usar concreto, eu tenho que pegar esse concreto que está disponível no mundo, tenho que achar. Se eu tenho que pegar terra, se eu vou construir de terra, eu tenho que colher essa terra que está disponível no mundo. Tudo que eu vou usar, eu tenho que colher antes. Esse é o modo de sobrevivência. Além de sobreviver aos ataques dos inimigos. Tá? Não vai ser o caso aqui. Como eu vou mostrar como utilizar, eu vou usar aqui o modo criativo, que já vai me disponibilizar tudo que eu preciso, ok? Então eu vou deixar aqui no criativo. E aí eu vou em criar mundo. Tá aqui o mundo super plano. Eu nasci do lado de uma vilinha, né? Tem os aldeões ali, tá? Nós podemos interagir com os aldeões. Eles trocam, por exemplo, 12 carvões por uma esmeralda, esse aqui, tá? E aqui tem o ferreiro, aqui é a casa do ferreiro, se vocês verem, tem uma fornalha aqui. Tá? Os controles do jogo. Eu posso usar QAD para se mover
W para se mover para frente, para o lado esquerdo e lado direito A e D, tá? Espaço pula, o Shift eu abaixo, tá? E no caso aqui, o espaço, eu apertar 2 vezes, eu vou voar, porque eu estou no criativo. No survival, no sobrevivência, ele não faz isso, ok? Se eu apertar o E, eu abro o meu inventário com tudo que eu tenho aqui disponível no mundo, tá? Então eu não preciso pegar essas coisas, porque eu já tenho. E aí, com o botão direito, eu coloco os itens no mundo, com esquerda... Aliás, com esquerda eu coloco no mundo, ou eu posso destruir com o direito, tá? Vou demonstrar aqui, eu vou pegar um bloco aqui, tá? No caso aqui, um bloco de ouro. Tá? Vou pegar o bloco de ouro aqui e vou colocando esse bloco, ó, com o botão direito, eu coloco ele no mundo, e com o esquerdo eu posso tirá-lo, tá? Eu vou para um lugar onde não tem a vila e vou demonstrar como seria a curva de nível, ok? Então eu vou aqui abrir o inventário e vou pegar um bloco bem diferente aqui. Aliás, eu vou construir com um bloco de grama mesmo, para ele ficar parecendo um relevo realmente, ok? Então tenho aqui a grama, o bloco de grama, e vou construir com ele. Tá? Então vamos lá. Olha, como seria? Eu vou fazer uma curva de nível aqui, tá? Vou fazer em tamanho reduzido, ok? Só para demonstrar, na verdade, né, como ficaria. Isso aqui é um slime, tá? É um mob do jogo. Ele dropa geleia se eu matar. Preencher a primeira parte. Parece muito repetitivo, e na verdade né? Porque você vai colocando blocos. Esse processo repetitivo ele se torna um pouco mais motivador quando você está no modo sobrevivência, porque você tem um desafio de colher tudo isso, né? Você tem que conseguir extrair esse material da própria natureza. Vai ficar fácil. Aqui, ó, de cima dá para olhar. Opa. De cima dá para perceber bem já a primeira linha da curva de nível, né? É aquele desenho da curva de nível, tá? Agora iremos começar a segunda linha da curva de nível, tá? Como eu disse, eu não vou fazer muito grande, não. É só um exemplo esse vídeo, tá? E para o vídeo não... Eu acredito que, assim, um relevo desse, uma aula, teria que ser pelo menos 2 aulas, né? Fora a teórica, que é a de introdução da curva de nível. Acredito que, assim, atual. Então, ó, temos a segunda linha da curva de nível. Olha só. Olhando de baixo, agora vai dar para perceber melhor já o relevo se formando. Como que aquele desenho das curvas, como que ele se apresenta olhando de perfil. Tá? Olha aí. Vou fazer mais agora uma terceira linha da curva de nível.
Bem, aqui está a curva de nível. Vamos voltar para a curva de nível. E nós já temos 3 linhas de curvas de nível presente aqui. Então aqui nós temos 3 linhas de curvas de nível. As 3 linhas dá para ser visualizada bem aqui. Bem legal. E a primeira, a segunda linha e a terceira linha. São 3 linhas aqui nesse caso. Então, os alunos podem construir, depois desenhar esse relevo, essa curva de linha, ou pode ser dado a curva de linha para eles e eles construírem o relevo, né, a partir daquelas curvas de linhas. E aí, olha como que fica de perfil, né? Eles vão compreender como que essas curvas, esses desenhos de curvas, eles se dão depois em perfil. Tá? Bem, é isso o vídeo, né? O jogo é esse. Meio ambiente, você tem biomas. Né? Quando você está no modo sobrevivência, você tem biomas, você tem vários biomas. Você tem taiga, né? Você aprender sobre vegetação. O que é uma taiga? O jogo tem lá a vegetação presente. Né? Você pode colocar taiga, você pode colocar vegetação fria, né, que são as taigas, você pode pôr floresta tropical, equatorial, tudo isso tem presente no jogo e os alunos vão interar com esse bioma todo. Né? E ainda tem alguns animais que são características de cada bioma. Né? Você explorando esse bioma, você vai encontrando esses animais. É muito legal. Então é isso. Outra maneira de se preservar o solo é atendendo ao lixo. Tá? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte. O lixo descartado de maneira irregular no solo, ele pode provocar inúmeros problemas. Não só para o solo, mas também para o lençol freático. Então, esse lixo orgânico, que é aquele lixo que libera odor, que libera aquele líquido chamado chorume, ele afeta o solo diretamente quando esse líquido chorume ele infiltra no solo e ele atinge os lençóis freáticos, que são as águas subterrâneas. Lembrando que os rios, né, em suas nascentes, em seus mananciais, eles surgem através de lençóis freáticos, de águas subterrâneas. Então, se a gente contamina esses lençóis freáticos, ele automaticamente vai estar contaminando também algumas nascentes. Outro problema relacionado ao lixo é o descarte irregular ou de maneira irresponsável de produtos relacionados a elementos químicos, a farmacêuticos, a hospitalares, né? Tudo isso ajuda a contaminar o solo. Lembrando que cada tipo de lixo tem o seu tempo de decomposição. Tá? Então, eles ficam ali no solo, eles ficam ali poluindo o solo, contaminando o solo durante anos, certo? Vamos para frente. E aí nós temos outras dicas
de como cuidar do solo, utilizando, por exemplo, produtos orgânicos. Por que produtos orgânicos? Porque os produtos orgânicos... Por que os produtos orgânicos? Porque os produtos orgânicos, eles não utilizam agrotóxicos, não utilizam produtos químicos. E esses produtos químicos, muitas vezes, contaminam o solo e o lençol freático. Plante uma árvore sempre que puder. Como é que plantando árvore a gente protege o solo? É só relembrar lá, né? No reflorestamento, na presença da vegetação nativa, lembrar dos processos erosivos que nós já comentamos. Evite fazer o uso de produtos químicos, pesticidas, herbicidas, fungicidas em cultivos de plantas, né? Então vamos pensar o seguinte, o mata-mato, né? O Roundup que você joga lá para matar aquele matinho que cresce no meio da calçada, tudo isso ele contamina o solo, tá? Então, se vocês têm conhecimento de pessoas que fazem isso, orientem essas pessoas, né? Eu acho que não custa nada a pessoa sentar ali um dia e tirar com a mão, tirar com um ferrinho, com uma faquinha esse matinho, né? Vamos pensar no meio ambiente, no solo, tá? De preferência produtos biodegradáveis, que são aqueles produtos que têm uma degradação rápida, né? Então, papel, papelão, esse tipo de coisa, substituam os plásticos. Não descartem substâncias tóxicas e nocivas pelo ralo. Tem gente que joga pilha no lixo, tem gente que joga, faz inúmeras coisas, né? Produto químico, joga óleo, tá? Não façam isso. Procurem uma maneira de você descartar esses produtos químicos, por exemplo, o óleo, né? Dê para alguém que faça sabão, coisas desse tipo. Reduza ou abandone os plásticos da sua vida. Explicamos melhor a seguir. Recuse os descartáveis, dizendo não aos canudos, abandonando o hábito de pegar sacolinhas plásticas no mercado. Leve a sua caixa de papelão, leve a sua própria sacola. Se alimente de uma maneira mais natural, mais saudável. Bom, lembrando que a agricultura, que a pecuária são boas porque elas produzem alimentos para a gente, mas elas também causam impactos no solo e no meio ambiente. Então, reduz o consumo de alimentos, de outros produtos, de produtos industrializados. Beleza? Então, essas são algumas dicas. Bom, vamos às atividades. Lembrando, primeiramente, que as respostas devem estar escritas no caderno para o retorno às aulas e na plataforma para o controle pedagógico dos professores e da coordenação e para os relatórios que são entregues no Núcleo Regional de Educação. Tem que ter também na plataforma, não adianta a gente querer fazer só no caderno. Tá? Isto é um critério de avaliação do professor também. Não serão aceitas imagens pelo WhatsApp e nem pelo Google Classroom, salvo autorização pela coordenação da escola e devidamente justificada. Então vamos às atividades. Descreva como as curvas de nível ajudam a reduzir os impactos no solo. Tá? Então eu comentei no vídeo e tem escrito também em inúmeros lugares na internet. Tá bom? Qualquer coisa, volte no vídeo, vai escrevendo enquanto o professor vai falando. Descreva a importância da existência de florestas para a proteção do solo. Tá? Então, tem na minha fala, tem no vídeo que vocês assistiram sobre a Floresta Nacional da Tijuca. Analise as outras dicas. Então, volte um pouquinho no vídeo, veja as outras dicas e descreva quais desses hábitos vocês em sua casa realizam. E que alternativas vocês podem adotar em sua casa para cada problema citado. O problema do plástico, o problema dos agrotóxicos, o problema do uso de produtos químicos, o problema do descarte do lixo, o problema da separação do lixo. É importante separar o lixo também, né? Analisando o vídeo de curvas de nível sobre o Minecraft, conte se você já jogou esse jogo, se você já fez curvas de nível no jogo, se você gostaria de jogar. E caso queira mostrar seu jogo no dia da aula da correção, pelo Zoom ou pelo Google Meet, fique à vontade para criar e apresentar aos colegas. Tá? Então, um grande abraço. Se vocês quiserem apresentar no dia da nossa aulinha do Zoom, fiquem à vontade. Eu vou permitir que vocês façam isso, tá bom?
E é isso aí, minha gente. Um grande abraço e até mais.